Fala jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 3 anos. E hoje nós vamos falar sobre Bitcoin, Litecoin e Cardano e também eu vou passar uma dica e uma técnica valiosa que eu utilizo para swing trade, beleza? Então eu espero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Compartilhe com teus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e fique comigo aí e a gente se vê depois da vinheta. Muito bem, pessoal, então a gente essa semana está num ponto de decisão. Eu estou verificando que a gente está talvez a algumas horas de distância de uma decisão definitiva do mercado, se ele vai subir ou se ele vai continuar subindo, se ele vai cair, tá? E a gente vai fazer hoje uma sintonia fina, que é a técnica que eu utilizo para fazer swing trade, tá? A sintonia fina que eu digo é a gente conseguir verificar com melhor assertividade quais são as resistências e os suportes no mercado, tá? E como que a gente pode utilizar o volume indexado às 24 horas para a gente verificar o que pode estar acontecendo no mercado de criptomoedas, beleza? Então, qual é a situação que nós temos no Bitcoin? Tá? Vamos fazer o zoom out aqui, verificar que no longo prazo, né, o Bitcoin ele está em tendência altista. Então, eu sempre faço essa marcação aqui para quem é novato no mercado, quem está vendo me conhecendo pela primeira vez através desse vídeo, tá? Então, no longo prazo, apesar daquela queda de 80% do ano passado, a gente segue uma clara tendência de alta. Então, por mais que tenha momentos de alta, né, e momentos de queda, tá, de 80%, 50%, 40%, a gente vê que no final das contas, no resumo da obra toda, o Bitcoin desde a sua existência, ele vem em uma linha ascendente, numa linha crescente, tá? Então, a gente acredita que o quê? Que ele está no mercado de tendência touro, uma vez que em 1º de abril deste ano, ele rompeu a linha de tendência de baixa de médio prazo, que foi exatamente nesse candle aqui, tá? Que foi 1º de abril. E a partir dali a gente começou a entrar em uma tendência altista, sendo que estamos aguardando a qualquer momento uma correção no preço do Bitcoin, tá? Então, geralmente quando o ativo sobe muito forte, como aconteceu em 2017, 2015 e 2016, ele mesmo que ele tenha uma grande escalada, ele tem alguns pontos de correção que são aquelas quedas que assustam muitas pessoas que estão iniciando nesse mercado, tá? Mas no fim das contas, acredito eu que vai dar tudo certo, beleza? Pessoal, então o que nós temos hoje aqui relacionado ao preço do Bitcoin, tá? Se a gente pegar aqui no diário e a gente pegar 3 sinais indicadores técnicos, eles estão apontando um momento de venda, tá? Então seria um momento de uma correção, tá? Seria esperado uma correção. Por que seria esperado uma correção? Porque nós estamos tocando numa resistência, tá? A força compradora e a força vendedora, ambas estão perdendo força, por isso que o mercado está lateralizado, praticamente lateralizado. Só que, porém ele está criando uma característica de topo duplo. Pode estar criando essa característica e quando forma um topo duplo, ele pode cair a qualquer momento, criar um candle negativo, tá? De queda de 15%, 10% em um dia e depois no outro dia de 5% a 9% no outro dia, assim vai, até ele chegar numa retração de Fibonacci, que seria a indicação de compra para quem está entrando no mercado agora, tá? E seria um momento bom de compra, então, a 0,5 de retração de Fibonacci, que coincidiria aí com o valor entre 5.800 dólares e 6.200 dólares, tá? Então, entre 5.800 e 6.200, e tem uma faixa bem interessante de correção caso o preço do ativo caia neste momento, tá? Então, se formar de fato o topo duplo, nós temos aí 2 alvos para recompra de bitcoins, visando continuação de alta de longo prazo. Então, se a gente fazer um ajuste fino e pegando o volume médio de negociações de diários, tá? E a gente somar eles, então o preço correto seria, em caso de despencar muito forte, seria 5.148. Porém, eu acho que não vai chegar tanto, tá? Eu acredito que ele vai chegar a 6.000, deixa eu ver aqui, 6.239 aqui, um pouquinho mais. 6.272, esse seria o ajuste fino aqui. Se a gente pegar aqui o passado,
A gente vai ver que esse foi o maior volume de negociação por bastante tempo, tá? Então, onde o preço se suportou por bastante tempo, tá? Então seria 6.272 o meu primeiro alvo, o meu alvo de preferência em caso de uma queda brusca, tá? 6.800, não. Vamos pegaria 7.200 aqui, ó. Esse aqui seria já um stop mais arrojado. Ou seja, se tiver uma correção neste momento, ele pode se suportar nesse primeiro alvo aqui, que foi 7.300. Vamos colocar, ajustar aqui que está errado. O volume de negociação principal foi aqui, ó, 7.138. Tá? Então, aqui no 7.138 seria o nosso alvo, nosso primeiro alvo aí de recompra parcial, tá? Então, o que eu faria? Se eu tivesse 100% em valores para comprar bitcoins em caso de uma correção, eu entraria parcial, ou seja, com 33% do meu valor a 7.145, que seria o meu primeiro suporte mais forte, tá? Que poderia tocar aqui e continuar, e aí daqui a pouco ele subir, entrar em uma zona de acumulação e continuar subindo, tá? Caso ele corrija mais forte e seria uma correção mais saudável, tá? 6.272 dólares seria meu segundo alvo, tá? Porque já é um alvo, já é um suporte extremamente forte, muito testado várias vezes, tá? Onde o mercado tocou diversas vezes e continuou subindo ou pelo menos se suportando, certo? Então esse aqui seria o meu principal alvo, seria um alvo com risco minimizado, tá? E caso entre um apocalipse zumbi, o próximo alvo seria 5.200, tá? Entre aqui, ó, 548 dólares por unidade de Bitcoin, que seria esse suporte aqui, tá? Antes de uma continuação de alta, só que daí seria vamos dizer assim, um suporte não esperado, tá? Ou uma queda não esperada, porque daí cairia desde o seu topo recente, cairia aí 37% de desvalorização do ativo. Não acredito que venha a cair tanto, tá? Em caso de uma correção, eu acredito que ele poderia corrigir uns 20% e continuar subindo, tá? Então, na minha opinião, ele, se for em uma tendência de touro, ou ele vai se cair aqui, vai se suportar e vai subir, ou ele vai cair a 6.200, vai se suportar e continuar subindo. Vamos então agora avaliar outra questão, tá? E esquecer um pouco dos indicadores, como o RSI estocástico. Aliás, até vamos adicionar o estocástico no de 4 horas aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha no estocástico, porque a gente tem que ter uma visão ampla da coisa. Tá? Então, estocástico, vamos colocar o RSI também, índice de força relativa, e ver como é que tá. Vamos marcar aqui no meio. Tá? Então, ele está andando, se suportando bem ainda. O estocástico ele está numa onda em continuação de uma quedinha, seria no estocástico, tá? Não no preço principal, mas no estocástico. Só que o que está acontecendo aqui, pessoal? A força vendedora aparentemente está perdendo força, pelo menos no de 4 horas, tá? E se vocês pegarem o volume médio de preço dos últimos dias, das últimas horas, tá? A gente vai verificar que naquela formação do topo duplo, né? Ele está criando um padrão simétrico aqui, ó. Então a gente está criando um triângulo simétrico. E triângulo simétrico, ele mostra o quê? Para quem já está velho no meu canal aqui, triângulos simétricos eles são representados por indefinição do mercado. Ou seja, pode continuar subindo ou pode continuar caindo. Então, dessa forma, como a gente não tem a resposta ou uma probabilidade maior de continuação de uma alta ou de uma queda brusca, mas a gente está trabalhando com possibilidades, os meus alvos de queda já foram setados, que foram aqueles que eu falei anteriormente. Então, caso corrija, eu vou entrar parcialmente naqueles alvos, né? Então é o seguinte, se a gente pegar o valor médio aqui e a gente criar uma linha, ele tá literalmente, o preço ele tá muito estável nos últimos dias e últimas horas, tá? Então depois aquela despencada de 15%, depois daquela alta de 15%,
a gente continua estável e uma briga ferrenha entre a força compradora e a força vendedora. Porém, na minha opinião, vai acontecer e provavelmente vai ser essa semana, provavelmente na quinta-feira ou na sexta-feira, que é os dias que o preço mais se mexe, tá? Pode acontecer hoje à tarde? Pode também, mas acho um pouquinho mais difícil. Eu acredito que vai ser amanhã ou sexta-feira. Ele vai tocar o final desse triângulo simétrico e o mercado vai tomar uma decisão. Seja ele corrigir de vez, tá? Ou seja, ou sendo a decisão de subir. Por isso que nós temos que ter um alvo de caso de alta e um alvo de caso de queda. E nós temos que ter pelo menos uma parte dos nossos ativos em valores reais ou dólares, tá? Nós temos que estar em uma moeda estável para poder tomar a melhor decisão. Então, se cair, vocês já sabem, são aqueles alvos que eu falei anteriormente. E se subir, quais alvos são, tá? Então, se subir, o próximo alvo seria, então, se subir, ele vai romper os 8.200, 8.300 dólares. Acho que o que mais alto tocou foi 8.376 dólares, tá? Se ele romper, vamos marcar com uma linha verde aqui em caso de alta, tá? Se ele romper essa linha de 8.300, ele vai parar lá em 8.600, por aí, 8.700. E ele tem a tendência, tá? A tendência de voltar um pouquinho, tocar na antiga resistência. E se ele se suportar, ou seja, se o preço ficar batendo aqui em cima, aqui seria um bom alvo de compra, tá? Então, a gente sempre compra em suporte, nunca em resistência. Então, neste momento, eu não compro bitcoins. Neste momento, eu não estou comprando bitcoins porque ele está caminhando e está num ponto de decisão muito forte. E é muito arriscado comprar bitcoins aqui. Por mais que você compre e ele suba, isso pode ser mais sorte do que uma boa tomada de decisão, tá? Então, o que eu faria? Eu aguardaria pacientemente terminar esse triângulo simétrico e o mercado de vez tomar uma decisão de queda ou de alta. E em caso de alta, eu colocaria ali um stop de compra na casa dos 8.650. Tá? Por quê, pessoal? Por que eu colocaria, vamos botar em verde aqui, o nosso alvo de compra, tá? Por que eu colocaria? Porque daí ele teria espaço para subir bastante ainda. Até 9.400 ou 9.500, tá? Pra gente arredondar. Mas, principalmente, eu acreditaria que a gente iria buscar os 10 mil dólares. Ou os 9.900 dólares, tá? Que seja. Então, os meus alvos começam aqui. Esse seria meu alvo de compra positiva em caso de continuação de alta, tá? Só que eu compraria no reteste. Então, o mercado ele até poderia subir bastante, subir até 9 mil dólares. Eu tenho certeza que se ele tocar nos 9 mil dólares, ele vai recuar um pouquinho. Tenho certeza disso, porque o mercado ele é muito previsível, o mercado de criptomoedas, nesse suporte de 9 mil dólares, porque ele, nessa resistência, aliás, que é uma resistência já antiga no mercado, tá? Então, 9 mil dólares, ele vai tocar, aí ele vai cair um pouquinho, pode corrigir até 8.385 e aí sim eu compraria, tá? Então, eu compraria no reteste, não quando ele rompesse. Até porque se ele romper, ele vai dar uma esticada provavelmente até os 9 mil, numa velocidade que não vai dar nem tempo de você entrar no home broker da corretora e conseguir comprar ao valor exato de 8.650, a menos que você coloque um stop de compra. Ou seja, você deixa setado um stopzinho e de que caso ele chegue naquele valor, ele já compre automaticamente. Porém, é muito perigoso porque às vezes ele só dá um pico, né? Às vezes o preço ele só dá um pico, você é estopado, ele dá um pico, você é estopado e ele volta ao valor original e depois ainda corrige, tá? Então tem que cuidar com essas altas rápidas, só que não terminam com um corpo fechado. E o que seria um corpo fechado? Seria um candle como se fosse uma vela mesmo, desse tamanho, tá? Esse aqui é um candle fechado, ó, um corpo verde, um corpo da vela bem realizado, tá? E não uma velinha fininha, tá? Como essa aqui, por exemplo, que o preço ele começou nesse valor aqui, de 7.873 no dia, e aí ele caiu, ele oscilou até 6.600, mas no mesmo dia ele terminou em 7.200. Então ele chegou a cair a 6.600, só que ele perdeu força vendedora e se recuperou. Então, candle fechado ou corpo fechado é quando eu estou falando de uma vela
onde o seu corpo está acima da linha de suporte, tá? Então nós estamos numa resistência bem fortíssima. Se a gente pegar aqui as linhas do volume médio das 24 horas, você vai verificar que de fato elas estão condizentes, ou seja, o preço médio mais comprado ou mais movimentado é em 7.941. Então, na nossa sintonia fina, essa é a principal resistência que nós estamos vivendo hoje com o preço do Bitcoin. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E antes, vamos só falar de ADA Cardano. Vamos só pegar aqui a ADA Cardano, tá? A ADA Cardano, ela continua se resistindo bem, então ela está caminhando sobre aquele suporte dos 0,082 centavos, né? Está esperando a mesma coisa que o Bitcoin, está esperando a decisão do mercado, e se o mercado decidir por subir e continuar a sua alta, ele vai subir nesse momento. Se o Bitcoin corrigir, ele pode até cair, mas eu acredito que ele não vai cair com tanta força quanto o Bitcoin, tá? Então ele vai, na minha opinião, continuar um preço um pouquinho mais estável, não vai cair tanto, na minha opinião, tá? ADA Cardano, Litecoin, vamos botar Litecoin aqui. Litecoin, mesma coisa, tá? Então, geralmente, como elas acompanham o preço do Bitcoin, tá todo mundo, né, travado, tá todo mundo congelado esperando qual é a próxima decisão do mercado. Todo mundo aí criando um padrão de triângulo simétrico. Só que, na minha opinião, amanhã à tarde ou no mais tardar sexta-feira, a gente vai ter sim uma decisão no preço do mercado, tá? Vai correr mais algumas horas e, na minha opinião, a gente vai chegar ao final do triângulo simétrico a um ponto de decisão, de uma tomada de decisão. Vai continuar subindo ou não? Então, essa é a pergunta que vai ser respondida provavelmente até o final desta semana. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo de análise técnica. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.